Nuno Miguel Eiró. Ora bem, o Nuno que tenho aqui hoje comigo tirou Comunicação Social e Cultural na Universidade Católica Portuguesa, mas constou-me que a determinado momento da sua vida quis ser primeiro professor de português e depois advogado. Ora, o Nuno iniciou o seu percurso na Antena 3, onde esteve 7 anos e participou em diversos programas, mas é em 2002 que transita para a televisão, primeiro no Canal 21 e nesse mesmo ano recebe o convite para passar para a SIC, onde integra a equipa de repórteres do Êxtase. O Nuno é, na verdade, um comunicador. Já ouvimos e vemos como apresentador de televisão, animador de rádio, formador, voice-over, repórter. Na verdade, já fez muitos programas. Por exemplo, Flagrante Delírio na SIC, Fátima na SIC, Canta Comigo na TVI, Em Família na TVI, Somos Portugal também na estação, aliás, de Que é Luz de Baixo. Portanto, temos aqui Jesus, uma... estou velho. Não, mas estás muito bem. Estás muito bem. Porém, caralho, isto dito assim tudo junto é muita coisa. Mas ainda tenho mais. Ora bem, vai. o Nuno adora viajar, gosta muito de ler, a sua bebida preferida é água e a sobremesa preferida é cheesecake. Constou-me também que, para muita pena sua, gostava de saber cantar porque tem alma de estrela pop. Tenho. E algo que também não sabes, certamente, é que o Nuno já escreveu letras para a cantora Rosinha. Ora, dou-te assim as boas-vindas ao Pode Acontecer, o podcast onde tudo pode acontecer, e hoje tenho comigo o incrível Nuno Eiró. Obrigado, Tiago. Bom, se continuasses com todo o currículo, acabávamos o episódio, exato. Muito não. obrigado pela tua presença Obrigado pelo convite. no Pode Acontecer. É muito engraçado ouvir-te fazer um périplo rápido, acelerado, fast forward por esse caminho. Nós não nos apercebemos do quanto vamos vivendo. A vida consome-nos e às vezes não nos apercebemos de tudo o que fizemos. É muito engraçado. Falar na vida consome-nos, não era para começar por aí, mas olha, vamos embora. Isto é uma conversa, portanto Exatamente. não há guião. De alguma forma costumas parar para olhar para trás e ver aquilo que já fizeste, os passos que já deste? Hoje em dia, sim. Eu, assumidamente de personalidade estruturalmente ansiosa, sempre vivi, isto há uns anos valentes, sempre vivi muito mais a olhar para o futuro, nunca a olhar para o passado, mas a olhar para o futuro com ansiedade. Nunca a olhar para o passado? Não, isso não. Mas, quer dizer, não olhar para o passado, ou seja, tu tens sempre que olhar para o passado. Mas não te prendes, não vives refém do teu passado. Exatamente, não sou preso ao passado. Era muito mais o ansioso do futuro, porque o mundo divide-se entre duas pessoas, não é? Os ansiosos pelo futuro e os deprimidos com o passado, que já foi e que já não tem, enfim. Aquele saudosismo, Pronto. não é? Eu fui do futuro. E até que a vida acabou por me ensinar que, independentemente daquilo que tu te stresses ou não, olhar para o futuro, primeiro, ele ainda não chegou. Segundo, quando chegar e for exatamente como as tuas piores previsões, não muda nada o de teres gasto a estressar-te naquela altura, porque ainda não tinhas chegado lá. Portanto, acabei por começar uma trajetória longa, de jornada pessoal mesmo, de começar a olhar para as coisas para já com a responsabilidade que nós temos e não achar que é o mundo todo que está errado. E a segunda, de viver o aqui e o agora. Quando falas da responsabilidade que nós temos, achas, portanto, que nós criamos a nossa vida, ou seja, que aquilo que nós decidimos é o que vai ditar, que decidimos e que fazemos, é o que vai ditar os resultados que obtemos. Se fosse uma equação, Sim, não é na tão linear proporção assim. não é tão linear, obviamente que nós vivemos em sociedade e, portanto, há coisas que dependem também dos outros, Claro, não é? claro. E lá está. E isso também é bom, é saber o que é responsabilidade nossa, eu disse responsabilidade, não disse culpa, responsabilidade nossa, ou o que é uma responsabilidade de outrem, seja do que for. E isso é muito saudável de perceber, porque há coisas que de facto é sobre nós e há de facto coisas que não é sobre nós. Claro que sim. É sobre os outros. O tu convidares-me ou não para este podcast é uma responsabilidade que é tua. E ainda Se bem não que ti- aceitaste. Mas se não tivesse acontecido, não tinha acontecido. Era algo que eu podia dizer, nunca fui ou pode acontecer. Não, quer dizer, não é sobre mim, é sobre uma escolha que é tua. Portanto, eu acho que tem que haver esta proporção Claro. de percentagem de responsabilidade. Vou partilhar contigo uma curiosidade. No dia em que tu aceitaste vir ao Pode Acontecer, eu estava a ter um dia muito, muito difícil. E ao falar contigo e ao dizeres que sim, foi aquele combustível que eu precisava para continuar. É que Porque lá está, isto parece tudo, e é muito divertido, muito leve, muito feliz, é muito feliz, mas dá um trabalhão.
E quando nós ouvimos um não atrás do outro e as coisas não correm exatamente como nós Uhum, tínhamos planeado, uhum, isto uhum, acontece uhum. e é importante que as pessoas percebam que isto acontece. Às vezes precisamos de pessoas que acreditem em nós e tu acreditaste. Uhum. E por isso eu agradeço-te por E isso. quando dizes, eu acho interessante fazer este disclosure, quando me faz o convite, e obviamente que é aquilo que a maioria das pessoas faz, acabas por dizer, olha, já cá vieram esta pessoa, eu acho que também não vou cometer nenhuma confidência que digo, Claro que é-me não. indiferente quem é que vai Foste a aí, primeira pessoa eu que não me vou disse ver, isso. eu não fui ver, eu não vi um que fosse para perceber como é que era o programa, ou quem é que já tinha ido, porque quem veio cá não me define a mim. A minha escolha define-me a mim. E portanto achei muita graça tê-lo feito, porque a maioria das pessoas faz isso, de facto. E a maioria das pessoas quer saber isso. Pronto. A mim é positivamente indiferente. Ok? Ou seja, quanto mais e melhores é bom para ti e bom para o que pode Claro, claro que acontecer, sim. mas não dita o eu A tua ter. decisão ou não. Por falar em pessoas que já vieram ou pode acontecer, eu falei com uma pessoa que já cá veio e que é muito tua amiga e que tem uma mensagem que gostava de deixar. Vou pedir à Leonor que nos ajude aqui com uma surpresa que preparámos para o Nuno. Acho que Ok. vais gostar muito Meu Deus, isto é de. programa. Ora, cá está ela! O programa à séria. Ora, vamos lá. Quem é uma sacaninha favorito? Quem é? Por isso é que Por tu essa querias não isto. estavas à espera, pois não? Não. Hoje é a tua vez de seres entrevistado pelo Tiago aí no seu podcast e tenho a certeza que estarás a falar não só sobre ti, como também do teu percurso profissional e aproveito esta oportunidade para dizer que és dos melhores presentes que a televisão me deu. Somos amigos e com muito orgulho. És um conselheiro extraordinário, és um ótimo amigo e tens um sentido de humor invejável. Tomara todas as pessoas poderem partilhar contigo, nem que fossem 5 minutos da sua vida, para perceberem o quão extraordinário tu és. E eu gosto muito de ti, sabes, te adoro e que assim continuemos até que a morte nos separe. A minha grande beijoca, o meu apalpão e adoro-te. E eu a ti. É de facto absolutamente recíproco. Eu só tenho dúvidas é que a morte nos queira. A morte não nos vai querer São juntos. tão ruins que nem a Não, morte não vos quer. quer, não quer, não quer, a morte não vai Mónica, querer. um grande beijinho para ti. Muito obrigado por seres aqui nossa cúmplice. Sabes que isto foi muito giro, porque eu pedi à Mónica, ela disse logo que sim, Sim. gravou o vídeo, eu achei imensa piada isso. Sim, senhor, vamos a isto, vamos surpreender o Nuno. A Mónica é isto, mas muito mais acelerada. E de facto há Foi a seguir ao Em pessoas. Família que ela Bom, gravou. bom, bom, Ela bom. estava muito Já cansada estava já. cansado. Há pessoas de facto que ficam, e é isto que eu gosto quando olho para o passado. Mas diz-me uma É de coisa, ver estes percursos e as pessoas que vão entrando na nossa vida e que vão ficando. Não quer Uhum, dizer que nos vejamos todos os dias, nada disso, até porque a claro. Mónica é o Pepe rápido, anda sempre num speed de um lado para o outro. Eu sou mais calmo, mas de facto são aquelas que ficam e que estão ao longe ou perto, mas estão e que não cobram e que não chateiam. São leves nesse ponto. E depois, quando precisamos um do outro, estamos lá. Claro. Não cobram, isso é muito giro, porque às vezes nós sentimos, e acho que quem nos está a acompanhar também se identifica com isto, que muitas vezes ao longo da vida as pessoas que nos estão mais próximas acabam por cobrar, ou Hum, porque não estás presente, ou porque não correspondeste a determinada expectativa. É muito interessante tu e a Mónica terem esta relação de hum, não cobrança, ou seja, hum, estão levemente na vida um do hum, outro. E estivemos muito próximos um do outro, fisicamente próximos um do Não outro, durante somos? muito tempo, porque fazíamos o Somos Portugal, aos fins de semana, portanto era logo de sábado para quase segunda-feira de madrugada, não é? Quando voltávamos. Claro. E depois, obviamente, que as pessoas que estão mais próximas de ti são aquelas que vão também estar mais próximas de ti na tua vida pessoal. E, portanto, combinávamos imensa coisa. Fizemos férias juntos. A Mónica foi para passar comigo férias para o Algarve e para a minha casa do Oeste na altura. Nós viajámos juntos, fomos para a Bulgária juntos. Não vamos contar. Fomos para a Bulgária juntos para um aniversário meu. O que acontece na Bulgária Não é? ficou na Bulgária. Graças a Deus, até que é a Bulgária. Longe. Já está. Mas, obviamente que quando eu saio para a CMTV, aquilo deu-me uma trabalheira a esconder da Mónica, porque não queria que ela. Porque era uma pessoa próxima de mim e também Claro. fazia parte do meu grupo íntimo de pessoas. Portanto, aquilo Ocupava foi aqui muito várias dimensões. difícil, a minha gestão, não a da Mónica, mas a minha gestão para que a Mónica não soubesse antes de tempo, porque a minha decisão demorou a ser tomada, mas eu contei a algumas pessoas, que é uma coisa que eu também já não faço hoje. Também já lá vamos. Não contas? É melhor não. Eu também não. É melhor não. Nunca conto nada Mas, até mas acontecer. foi até, mas olha que sou uma pessoa muito teimosa nisso. Porquê? Porque quem mal não usa, mal não cuida.
e acabas sempre por ter alegria no teu coração e partilhas uma vontade, um desejo, uma coisa qualquer com alguém. Não é Epá, bom. mas isso às Não é vezes, bom, não é bom, pois, não é bom, não é bom. pois. Portanto, sim, gosto muito da alegria do meu coração, mas eu estava a ser só estúpido. Mas naquele caso correu muito bem, atenção, em bom rigor, o grupinho a quem eu disse, aquilo não saiu, e era uma notícia que E iria era dar brado, apetecível, não é? pronto, Como é mas aquilo óbvio. não saiu dali. O que também me faz pensar que muitas vezes, quando a imprensa descobre, é porque alguém deu com a língua nos dentes. E, E se calhar portanto, alguém foi quis por. que se descobrisse. Exatamente. Naquele caso, de facto. E a Mónica fazia parte desse grupo íntimo e eu não podia dizer nada porque iria destruturar a Toda própria a Mónica conjuntura, no claro. seu trabalho nos próximos semanas e meses. Uhum. Portanto, ela só soube mesmo no Ainda final. demorou semanas e meses até se Demoraram efetivar. meses, 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 Ok, meses. ok. Eu não contei nada, aquele também não, e a Mónica soube quando tinha que saber, ou seja, não foi. Eu chamei-a, sentámos os dois, uma choradeira. A Mónica que não chora, a Mónica tem lágrima seca. A Mónica não chora, uma choradeira. Naquele E, dia, obviamente, que a partir daí, com a vida de um e do outro, não estávamos tão presentes como tínhamos estado até aí. O claro, que é não muda natural. nada aquilo que tu acabaste de ver. Incrível. É isso. E sim, falavas da cobrança. A Mónica, desde que não cobra. Isso é Eu incrível. adoro Sabes isso. que eu, ao longo da minha vida, dei por mim a eliminar conscientemente, e esta é a palavra certa, eliminar, algumas pessoas que me cobravam. Ou E a palavra seja, certa é conscientemente também. também, também. Porque cada vez que eu estava com essas pessoas, havia sempre porque tu não estiveste em dia X, porque tu não, enfim, várias situações Percebemos, diferentes, não é? exato. E eu dei por mim a pensar, não quero isto para a minha vida, porque as pessoas que verdadeiramente te querem bem percebem quando tu não estás ou quando tu não podes Olha, estar. Tiago, o caminho será sempre teu. Nós vivemos também a vida toda a não querer estar sozinhos. Uhum. A achar que ter muitos amigos é que é bom, o que é ótimo, de facto, especialmente na adolescência, no início da idade adulta, pá, somos muito mais rodeados por muito mais gente, também temos muito mais paciência para tudo isso e, portanto, nós próprios também fomentamos e É, as e outras pessoas valorizamos também. mais isso. E é maravilhoso e é mesmo assim que tem que ser. E depois, obviamente, a triagem vai sendo feita. Ahm, quando quando te apercebes de que por mais pessoas à tua volta que tenhas, o caminho é sempre solitário, é também muito libertador. Porque costuma-se dizer, nasces sozinho, morres sozinho. Mas também vives sozinho, mesmo que tenhas pessoas à tua volta. Que é o teu Se caminho tiveres um agregado familiar gigante à tua volta que te ama e que te adora, o caminho continua a ser só teu. e a responsabilidade também é Alguém só que durma ao tua. teu lado, na tua cama ao teu lado, o caminho continua a ser só teu, porque quando vais dormir e a pessoa vai dormir, ela vai para os sonhos dela, vai para E a tu vida para os dela, e teus. tu é que ficas com as tuas questões. Portanto, este caminho é sempre solitário, não há que ter medo de o trilhar. Sempre olhaste desta forma, ou seja, não. O que é que te fez começar a olhar assim para a vida? Sobretudo estando tu numa área com tanta exposição, com tanta Hum. gente, onde calculo que as solicitações sejam mais do que Já muitas, foram mais, mas eu nem assinei porque se todas. calhar também a tua postura Sim, mudou, não é? fechei muito mais, sim, sim, sim. Mas está tudo certo, foi uma decisão que foi minha, lá está, foi consciente. O que é que, como O é que que se é que faz te levou esta? a olhar para a vida desta forma? Um bocadinho aquilo que, no início, daquilo que te estava a dizer há bocadinho, que é, tens medo do futuro, de certas coisas que possam acontecer, quando elas acontecem, primeiro, não vais morrer, não morreste. Segundo, vais ter que as passar. Portanto, não vale a pena estares a antecipar coisas que não sabes se vão acontecer. Primeira aprendizagem. Depois, hum, percebes, porque não é só tu que desiludes pessoas, as pessoas também te desiludem, certo? E neste processo, em vez de estares apegado a ninharias, que é a ofensa, a mágoa, é olhar para as coisas como elas são. E este percurso solitário, eu fui percebendo que ele é assim, que não há outra forma de percorrer isto. Se calhar até é mesmo a melhor forma, porque muitas cabeças, muitas sentenças. Portanto, se tu és o dono do teu caminho, decide e own it. Quando corre bem, se corre menos bem, own it. És Mas não tu. achas que as pessoas têm tendencialmente muita dificuldade em tomar decisões porque têm que assumir depois a responsabilidade delas? É mais fácil quando tu tens alguém para assumir essa corresponsabilidade, Por digamos isso eu te disse assim. ainda há pouco que uma das coisas é tens que olhar com a proporção, que é há coisas que só tu é que és responsável por elas, há outras que não és responsável por elas. Acontece, isso é Uhum. viver em sociedade. Ora, tu no início da nossa conversa disseste algo que me ficou na cabeça e eu gostava de Hum, repescar isso. hum, Tu falaste da questão da culpa e da que, diferença, sim. certo, e que vives sem culpa. Uhum. É muito engraçado porque nós culturalmente, o povo português, tem muito Fado.
da O culpa. fado, é isso, aquela questão Por isso é que eu gosto de do música brasileira. é muito mais alegre, muito mais É divertida, não porque, é? se tu pensares bem, eu nem estou a falar de funk, estou a falar Pois, de certo. música popular brasileira, Uhum. que vai do amor ao desamor, à traição, à amizade, o que tu quiseres falar, que todos os autores, independentemente do país onde nascem, Sim, falam disso. falam disso. Claro. Portanto, estamos a falar disto. É feito com uma leveza e uma harmonia e uma que é impossível tu ficares deprimido e ir para baixo. Mas isto é uma coisa cultural, não é? Quer dizer, nós temos o fado, eles têm o samba. Dá para ver, não é? A diferença da cultura. Hum, Sim, mas como é que nos libertamos destes sentimentos de culpa? Estamos a Ou falar de seja, culpa, por isso é que eu parei porque estava a sim, pensar. A culpa vem muito neste modo de ser português, não é? Como é que pronto, estamos aqui a falar de semântica, e não só, e de significado, de significância neste caso, ou seja, tu teres a responsabilidade por algo não significa que tenhas a culpa. Responsabilidade é uma coisa, culpa para mim é outra. Eu faço absolutamente. uma divisão completa no significado entre responsabilidade e culpa. Uhum. Culpa parece que é uma coisa que tu fizeste com dolo, de propósito. Outra coisa é teres responsabilidade, ou seja, o teu ato resultou em algo que foi menos positivo. E de facto tu és responsável por esse ato. Daí a teres a intenção. Exatamente. O que te leva para o seguinte, para o futuro, que é olhares para trás e sentires culpa ou só responsabilidade. Que é, eu tomei atitudes, imagina, que hoje em dia teria sido de forma diferente. Primeiro, sinal de inteligência, sinal que evoluís. Segundo, tens sentido crítico, Uhum. porreiro. Terceiro, eu não tenho culpa por uma razão. Porque aquilo que eu fiz foi à luz daquilo que eu sabia. Eu não posso pedir de mim, em Ao compasso, 1998, exato. aquilo que peço em 2025 de mim mesmo. És um Nuno Portanto, diferente, forçosamente exatamente. diferente. Olho para aquela ação de 1998 e digo, era o que tu sabias fazer, fizeste o melhor que sabias, bora, anda. O Nuno de agora pensa diferente, é um homem Absolutamente. diferente, não é? Agora não vou estar com culpas e aquela coisa muito cristã, muito católica, não é cristã? Muito Muito católica, católica sim, sem do dúvida. flagelação, porque eu deveria ter feito, deveria, mas não fiz. E E então, e agora, não agora? é? Vamos fazer o quê? Vai mudar? O mundo vai parar de girar? Epá, felizmente eu acho que fui fazendo este caminho. E tem sido um caminho muito bonito. Sabes que quando eu olho para a tua carreira televisiva, e já Hum, vamos ver como é que ela começa, que acho que foi um bocadinho por acaso, mas quando eu olho para a tua carreira televisiva, tu tens um traço que me chamou muito a atenção quando estava a preparar esta conversa, que é, nós sabemos que o mundo televisivo é um mundo muito intenso e também de muita competição. hum. Mas tu tens uma postura muito cooperante. E por isso eu dei por mim a questionar-me a mim próprio. Será que o Nuno não tem receio de, ao ser assim, poderem utilizar isso contra ele? Ou seja, disso ser visto como uma fragilidade que para mim não o é. É o problema que é deles. Receio não tenho. Foram decisões. Há jogos que tu decides jogar, há jogos que tu decides não jogar, há comportamentos que tu decides ter, há outros que decides não ter. Eu acho é que tudo, uma palavra que tu usaste, consciente. Tem é que ser conscientemente. Obviamente também esta clarividência, se assim quiser, também veio com o tempo, não era assim quando comecei, até porque eu começo com 22 anos na rádio, não sou a mesma pessoa, não é? Passado 27 anos não sou a mesma pessoa, Claro. e ainda bem, mas eu percebo a tua pergunta, mas simplesmente eu vivo muito confortável com as minhas decisões. Há jogos que eu decido não jogar. Certo. E E portanto, percebo que eles têm uma consequência. E uma delas pode ser a da percepção uhum, alheia, que é para o que lado do vale o que vale, dormilhor, exatamente. e a outra é de não teres exatamente o retorno daquilo que achas que mereces. Também está bem. Aceitas isso muito bem. Sim, sim, sim. Sim, sim. Porque é uma decisão minha. Eu saberia fazer de outra forma se eu quisesse. Mas Então, não se eu não queres, estou a fazer, escolhes é não porque não fazer. quero. Se não quero, vou-me estar a flagelar por uma coisa que eu não quero conscientemente fazer. Não faz sentido. Uhum. O que não me faz sentido é eu tomar conscientemente uma atitude, um caminho, e depois queixar-me pelos resultados óbvios Que iam dessa tomada de advir dali, decisão. claro, com certeza. Opa, Faz-me não todo o é? sentido, sem Então, dúvida. vive bem com as tuas decisões. Uhum. Há dias Ao que vives limite, melhor do que outras? Sim. claro.
Mas isso faz parte, nós somos hormonas, portanto há uns dias que acordas num céu nublado, há outros que acordas num céu brilhante, há outros que acordas em chuva, normal, Faz natural, parte, faz claro que sim. parte. E hoje está um dia lindo, portanto, Por acaso estamos aqui está, por acaso com uma está, boa por vibe. acaso está. Ora, então tu começas precisamente na Antena 3 e Certo, ficas lá durante 7 7 anos, anos, onde fizeste muitas coisas diferentes. fui Como é que passas para a televisão? Porque todos nós atualmente estamos muito mais habituados à agora televisão, sim, claro, eu também a já fui há ver-te muitos na anos, televisão, já são exatamente. 20 e tal anos Como é que de isto televisão. acontece? Então foi mesmo por acaso. Eu era um moço que estava na Antena 3, portanto Uhum, eu venho da parte da informação. Entretanto, na altura eu já estava mesmo fixo, estava a fazer vários programas, mas um deles era um programa de moda. E na uhum. altura Foi o ah, primeiro, inclusive. foi o segundo. Segundo? A seu dono, Pedro Miguel Ramos, era o primeiro, Certo. foi o primeiro jornalista, eu digo jornalista porque o Pedro não era jornalista, só por isso, Uhum. jornalista a ter um programa de moda, um jornalista de moda, que eu tive o prazer de ouvir muitas vezes, de me inspirar e de conhecer o Pedro e de o ver a trabalhar. Tive também outras ajudas, como a Ana Mesquita, enfim, pessoa, o Tó Romano, pessoas maravilhosas. Mário Oliveira, que era um designer que também trabalhava na Central Models. Um, eu não fazia a mínima ideia do que era moda, nem deixava de ser. Mas o facto é que me instigaram a ter um especial de moda e eu fui aprender e aquilo acabou por resultar muito bem. Uhum. Sobre essa égide do corte e costura, que mais tarde veio a ser um programa na SIC Mulher, apresentado pela Liliana Campos, para quem manda um beijinho, ahm, eu fui entrevistado no Canal 21 Uhum. por uma senhora chamada Fernanda Freitas, que era a apresentadora do programa. Aquilo era um programa de entrevistas. O Canal 21 21 minutos. era um canal de programação da TV Cabo, isto quase que ainda se escrevia farmácia com PH. Quase. Quase, quase. E a bem dizer, eu fui entrevistado por causa do corte e costura. Uhum. Pronto. Eu não a conhecia, ela não me conhecia, demos muito bem, a entrevista foi muito gira. O moço muito rapioqueiro que era. E vou à minha vida. E quando ela vai para a SIC, abre casting e lembra-se de mim e chama-me a casting Estava ali um para, moço tão jeitoso. que eu conheci, anda cá miúdo. E pronto, e lá fiquei. E fiquei durante uns 7, 8 meses até, de repente, ela também ter dado o meu nome para a SIC e lá fui eu E para o assim começa. Catarina Com, que ainda a Catarina Furtado, eu sou tão antigo quanto isto, a Catarina Furtado ainda estava na SIC. Incrível. E este era o programa Ora, dela. tu na verdade falaste de farmácia com PH. Eu também sou farmacêutico, portanto foi aqui o fit perfeito para eu Mas sem PH, introduzir, no teu mas sem caso, PH, mas já sem é sem PH. PH. Ora, o patrocinador oficial do Pode Acontecer é a Farmaspot.pt, Muito que enviou obrigado. aqui uns produtos. Deixa cá ver, Farmaspot. É incrível, olha, tens aí produtos da Bioderma, da Papillon, da Lazartic, Farmaspot. a quem agradeço. Vocês são muito fofos, muito obrigado. E dizer também que Eu quem adoro estas coisas. Então pronto, já tens aí muitas coisinhas para te entreteres quando chegares a casa. Dizer quem nos está então a acompanhar que com o código ACONTECER15 tens 15% de desconto em todo o site farmaspot.pt, por isso convido-te a ires lá e a desfrutares das incríveis promoções que nós preparamos para Ai, ti. adoro. Nuno, a tua vida não vai ser mais a Não, mesma não com é esses mesmo, não. produtos. Vou ter 30 anos mais novo depois disto. Ser 30 anos mais Com novo depois disto. farmaspot.pt seguramente vais conseguir. Ora, Nuno, voltando então aqui à tua carreira televisiva, portanto, tu passas para a SIC e começas a fazer o Extras. Começo a fazer o Catarina Com, que vinha a ser Que o vinha a ser Extras o depois, Extras, assim que a exatamente. Catarina sai para a RTP. Faço o Extras e depois a partir daí, todos os anos tinha um programa novo a acrescentar, porque aquilo era que parecia que era acumulativo. Começámos com os especiais diretos, que assim que na altura a direção de programação inventou, depois eu tive sempre no Extras, depois veio o Flagrante Delírio com o Nuno Graciano, depois que foi um sucesso. Mas que tu não Que achavas muita piada a fazer apanhados, pois não? eu sempre odiei fazer apanhados, só que o Nuno não me deixou hipótese. Não me deu hipótese. E E ainda fazias bem. aquilo muito Há bem. coisas que, também te vou dizer, a gente não ter a capacidade de dizer que não, em alguns momentos, Até nos protege. correu bem, Mas correu bem. sabes que eu, quando estava a ver este detalhe do teu percurso, dei por mim a pensar, realmente, muitas vezes, no caminho para a concretização dos nossos objetivos, nós Mas fazemos fazer coisas determinados projetos que não são claro. exatamente o que nós Não, e eu queremos fazer. sempre assumi, mas o facto é que aquilo corria muito bem. Fazer apanhados é muito difícil. Exato. Aprendi muito com o Nuno, mesmo muito. Era eu que escrevia, entretanto, como eram dois homens, como é que faríamos os pivôs, então decidimos fazer aquilo em quase que gag humorístico, obviamente, até porque o apanhado puxa a isso. Claro. Era eu que escrevia, que estruturava aquilo, fiz aquela estrutura de palhaço rico, palhaço pobre. Eu era o palhaço pobre, ele era o palhaço rico. Muito caldo se apanhei. Muito caldo se apanhei, escrito por mim, inclusivamente.
Isso ainda é mais É engraçado. mais engraçado. Ok? Mas eu não gostava. Agora, se aquilo corria bem, corria. Foi um sucesso retumbante durante 2 anos e tal. Até as repetições venciam. E foi importantíssimo. Depois, entretanto, as direções mudaram. O Nuno vai para o Contacto e eu fico. Eu já nem me lembro o que é que eu fiz. Eu fiz tanta coisa. Jesus, fiz tanta coisa Fizeste o na SIC. Fátima a seguir, não foi? Estive no Fátima. Eu tinha feito crónica social da tertúlia. Depois comecei a fazer a minha própria crónica, de onde sai mais tarde um livro, As Crónicas do Eurozinho. De facto, aquilo era um sucesso. Fiz o Família Superstar com a Bárbara Guimarães, que era apresentado pela Bárbara Guimarães e depois alavancada por mim e pela Vanessa Oliveira. Ahm, eh, foi uma existência muito rica na SIC. As coisas, os projetos vinham, sabes? Todos os anos era mais um. Tu Era costumas mais dizer um. uma Era coisa mais um. que eu gosto muito. Dizes, "Epá, às vezes na minha vida é o tudo ou nada. É. Parece que de repente tenho muitos projetos, às Às vezes há vezes uma não está lá altura com nada, menos. às vezes nem moscas. E de repente, quando vem. Foi muitos. quando eu saio da SIC e fico sem trabalhar ali um ano. Epá, essa Um ano. altura. Um ano. Depois, de repente, quando vem, na mesma semana eu estava com 2 projetos e uma mega campanha de publicidade. Eu pensei, Mas esse de repente levou um ano e pouco para acontecer. levou um ano e E tal. corrijo-me se isto não corresponder à realidade, mas daquilo que eu percebi, tu, ao fim de um ano e pouco, arregaçaste as mangas e foste-te apresentar à Sim, TVI. Foi nessa sim. altura? Sim, foi exatamente Ok. aí. Porque, repara, o nosso mercado é muito pequeno. Agora até está um bocadinho, Com outras bocadinho, plataformas, com com outras outras plataformas um coisas, começou a bocadinho dilatar. maior, mas ao nível dos decisores continua muito pequeno. Se sais de um canal, se outro não pode e se o outro também não quer, o que Esgotou. é que tens mais? Não tens Esgotou. mais nada. Pronto. E, entretanto, isto foi algures no ano, final de 2009, 2010, Uhum. 2010 que isto acontece, e depois dá-se toda uma hecatombe nos canais televisivos, que também só acontece tipo Cometa Alley, de 75 a 75, agora acontece com um bocadinho mais rapidez, e portanto naquela altura dá-se a primeira grande mudança, porque até aí, quem trabalhava na TVI há muitos anos, quem trabalhava na SIC há muitos anos, quem estava na RTP, E e de quase nem repente se nesse pensava ano em mudar, não é? começou-se, não, e nem, nada. E de repente começa uma Uma reviravolta. dança de cadeira gigante. Eu penso, olha, é agora. E agora? E pronto, e fui lá, tinha mais gente na altura, mas eu pensei, não vou deixar nenhum agente falar por mim, com todo o respeito. Ela estava presente, mas eu é que tenho que fazê-lo. Claro. E portanto eu fui-me apresentar como se não me tivessem, como se não me conhecessem. Eles ficaram a olhar para mim, riram-se. Mas isso é Dizer, de não, facto nós já o muito humilde, conhecemos. ou seja, isso é de uma... Não é de humildade, também não vamos com isto tudo, é pragmatismo. Que é, ninguém Mais ou me menos. vende A melhor maior do que parte eu, das do que eu. pessoas enviou a gente. E tu tens essa Não, mas eu consciência. levei a gente comigo. Mas não foi ela que falou, foste tu. Não. Mas Portanto, porquê? Porque ninguém me vende melhor que eu. Pois Não é tu tens humildade. muita confiança em ti. Porque há Não é pessoas que humildade, é preferem... pragmatismo. Certo, no teu caso, que tens uma segurança grande em relação a quem é o Nuno. Pronto. Há pessoas que preferem que seja o agente a apresentar. E Ótimo, conhecemos e acho várias assim. finíssimo. Claro. Acho finíssimo, acho-te uma patina incrível. Nada contra. A mim, quem me representa sou eu. Durante muito tempo, e os agentes também são maravilhosos nisso, que é às vezes até para te dar um valor numerário a ti próprio, e sempre fez muita confusão, confesso. Hoje em dia não faz. Não faz nada. Então, mas quem melhor do que eu Para para saberes o que é negociar que tu és e o que é que vales. o meu valor? Claro, claro. Ai, que falta de humildade. Não, queridos, mais uma vez, da outra vez não era humildade. Esta também não é falta de humildade. É pragmatismo. Que é, tu é que sabes o valor que tu te queres dar. Agora, tens que ter bom senso, perceber o mercado. Há aqui várias variáveis, não é? Passa quase redundância. É o mercado, é o tempo de vida em que estás a fazê-lo, há aqui uma data de coisas, não é? E o valor que tu te dás a ti próprio. Tem que haver algum bom senso. Obviamente que todos nós valemos muito mais e não nos pagam o suficiente para a qualidade que a gente tem. Mas isso é o que acho, tu e toda a gente. Claro. Não é? A maioria das vezes as pessoas até acham que são mal remuneradas e com toda a razão. Portanto, agora, quem melhor do que eu para dar um valor? Eu. E portanto, foi falei então disso. dessa conversa que tu passas para a TVI. Passo para a TVI no verão de 2011, Uhum. passo para a TVI, onde fiquei feliz e contente durante 5 anos e muito meio, tempo. até sair para a CMTV, sim. E depois sais para a CMTV para fazeres o... Aquilo que eu queria fazer, eu Ok. queria fazer daytime, a CMTV era um programa, apesar de ser um canal generalista na cabo, é muito mais, o enfoque é muito mais nas notícias, e o que me permitiu fazer uma antecâmara daquilo que eu mais tarde faria na TVI, que era um morning show. Obviamente que na CMTV era diferente, era com a estrutura daquilo que é a linha editorial da CMTV. Claro. Quando passo quando volto para a TVI e vou fazer a convite da direção de programas, da direção de informação e também de programas, quer do Anselmo Crespo, quer da Cristina,
fazemos então um morning show à americana, à séria, com o dinheiro que Portugal tem, que não é o que eles têm, não é o que eles têm de facto, e fizemos ali um belíssimo produto. Portanto, Aquilo era quase que era um isto. programa de infotainment, porque Não era, era juntava... mesmo. Era, não Era era? mesmo o Porque programa de juntava ali infotainment. mesmo as duas Nós tínhamos, dimensões. se tu fores a ver, tu tens a estrutura toda de um programa de infotainment, com menos dinheiro porque estamos em Portugal, Certo. não é? Sabes que eu gostei muito porque vi algumas entrevistas tuas do passado, antes de tu fazeres este programa na TVI, e tu dizias, epá, o que eu gostava mesmo era fazer um daytime de segunda a sexta-feira, e isto vem a Era acontecer. exatamente aquilo, por isso. E é muito engraçado quando finalmente chegas, depois de 20 anos de trabalho, chegas exatamente onde é que 20 tu anos. querias chegar. Mas é para que se perceba que o sucesso não acontece do dia para a noite, ou E seja, não não é é o sucesso para mim, não é o sucesso para outra pessoa. nem Atenção, mais. porque quando eu me predisponho a fazer aquele horário, disseram, mas aquele horário, das 7 às 10 da manhã? Sim. Mas é incrível. A ideia não é fazer um prime time só porque se faz um prime time. Também já fiz programas de Já prime fizeste time. prime time, Claro. exatamente. Não é isso que me preenche. Lá está. Aquilo que é o sucesso, que é considerado sucesso para a maioria das pessoas, pode não ser para ti. E está tudo bem. E está tudo certo. Metam-se na sua vida. E para É mim, verdade. este era o corolário da carreira. Este horário, este formato, e ainda para mais aquelas pessoas. Que acabou por ser, porque parte da equipa não conhecia a outra parte. Uhum. Quando nos juntámos, veio a ser assim. Claro que sim. Foi incrível e está feito. Olha, check, sabes? O que é que queres fazer para o futuro? Não venham com isso. Com essas perguntas, sabes porque tenho 50 anos. Segundo, já fiz muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E agora tudo aquilo que eu quero fazer prende-se a continuar a trabalhar na televisão, obviamente, mas Uhum. prende-se com outras áreas que não têm nada a ver com a Como por televisão. exemplo. Olha, eu gosto muito de comunicação empresarial, gosto muito de comunicação política, gosto muito de uma data de coisas. Uhum. Se vou fazer ou não, É calma, outra ainda lá história, vamos. calma, Ainda lá vamos. exatamente. Agora, que são coisas são áreas para as quais eu olho que antes não olhava. Porque os meus interesses foram sendo diversificados ao longo do tempo. Não, mas isso é muito interessante porque tu não tens medo de mudar. Não. Ou seja, e não queres as mesmas coisas em diferentes fases da tua vida. Uhum. Por norma, e falávamos disto há bocadinho em off, as pessoas têm muita dificuldade em mudar. Ou seja, quando Sim, por acaso, a agora cada resistência vez a menos, mudanças. mas durante muito tempo foi assim. Sim. Começas em determinada área e quase que é socialmente bem visto continuares muito tempo Não é só, nessa é área. E não tem que culturalmente, ser é assim. social e cultural. Isto vem dos nossos pais, veio dos nossos avós, que passaram, e tudo bem também, Claro. 40 anos no mesmo trabalho, que viveram na mesma casa, no mesmo modelo familiar. E que bom! Mas não há certos nem errados, não há Claro. piores nem melhores, porque senão então faz de nós uns velhos do Restelo. Na altura, as famílias, os trabalhos também tinham os seus problemas, também tinham os seus desafios, também era duro. Hoje em dia é duro de outra forma. Uhum. Nós é que olhamos para aquilo que conhecemos com maior placidez do que o desconhecido gera medo. E é por isso que as pessoas não querem mudar, é porque o desconhecido gera medo. É O só que é que tu isso. fazes quando sentes esse medo? Porque eu calculo que, imagina, uma mudança de estação, uma mudança de programa, Hum. ou até mesmo a nível pessoal, não interessa. É normal que nós, quando mudamos, sintamos esse medo. Ainda bem que sentes. Ainda bem, muitas vezes até nos protege. Pois é, então está respondido, é isso mesmo. Mas o que é que tu fazes a esse medo? Ou seja, gostas de o enfrentar, Sim. ou às vezes sentes... Não é um ditado, é uma frase que há muitos Uhum. anos que eu conheço, que eu deve ser brasileira, de certeza, não é portuguesa, que é vai com medo, mas vai na mesma. Vai com medo. Porque é natural, faz parte. Olha, eu quando Ah, criei este podcast estava cheio de medo. Não estavas? Não foste na mesma? Fui, Pronto, sabe é disso? isso mesmo. É isso mesmo. Obviamente, quando dizemos isto, aqui não há este sentido maniqueísta de sim e não, tem que ser sempre assim. Não. Claro, nem há Às vezes o fórmulas. medo é uma proteção e às vezes, se temos medo, é bom olhar, refletir 2, 3 vezes, as vezes que forem precisas, para saber se vamos realmente por ali ou se é mais prudente não ir. Claro, Portanto, eu não claro. estou aqui a incentivar o Vai vai com medo, mas sempre, vai nem sempre, penses, exato. de olhos fechados. Não é É isso que estamos isso. aqui a falar. Bom senso. Bom senso. E é isso que tens feito ao longo da tua Espero vida. que sim. Ora bem, não nos Temos chegámos... cartas, vai-me ler as cartas. Este homem vai-me ler as Isto agora é cartas. assim, eu não sei se sabias, mas tu agora vais saber Calma, aqui o teu Maia. futuro para 10 anos. Vamos embora. Para 10 anos. Tens aqui então um conjunto de cartas, isto chama-se Pode Acontecer e Aconteceu. Ok, Aí temos um conjunto de desafios, perguntas engraçadas. Vou-te pedir que tires 3 cartas ok. e vamos ver o que é que a tua sorte te Então, reserva. vamos lá. Ora, a primeira já está aqui. Uhum. Pode acontecer com o Nuneiró. Vamos ver então o que é que está na sina. Ai, meu Deus. Ora, para isto. Estás pronto? Estou. Vamos a isto. Sempre. Vamos a isso. Primeira cartinha. Gosto. Hã? Se pudesses mudar uma característica em ti, qual é que seria? Espera. Atenção, isto é altamente vinculativo. O que responderes Sim. vai ficar Por para a isso tua é que eu não vida. respondi por Por impulso. impulso.
Olha, eu vou já responder. Pensar demais. Pensas demais? Sim, para dentro. Aqui, sim. Ficas a matutar? Muito. Chatíssimo. Mas Chatíssimo, mais a nível dramático, profissional ou pessoal? tudo. Sou caranguejo. Pois és. Chatinho, 15 de chatinho, julho de chatinho. 74. Sim, chatinho. A minha sorte é o leão, que é o ascendente. Vê-se tão Que é bem. aquilo que tu projetas para os Certo, outros. certo, certo, E certo. que também sentes, atenção, mas se não, o leão tem que, às vezes fala com o caranguejo e diz que faz lá o teu Por drama, acaso o meu drama, ascendente é grita, caranguejo. grita. É, Pronto. é um signo bom, como todos os Como outros, tem qualquer coisas outro, boas como e coisas qualquer más. outro. Mas a pessoa, um drama aqui dentro. Um drama, depois o outro, já fizeste o drama todo, já podemos agora seguir em frente? Sim. Muito Portanto, bem. se pudesse, tirar uma característica, não é tirar, mas pelo menos pôr um bocadinho mais coisa, esta capacidade de remoer, Uhum. e será que isto, não sei o quê, é? Boa resposta. Olha, eu se fosse no meu caso, eu seria menos ansioso. Sinto que sou um bocadinho ansioso. Essa era a segunda. Olha, esta pergunta saiu a semana passada à Joana Cruz. Bora. Qual a tua maior fobia? Boa. Ora bem, então, claustrofobia, Ah, certo, definitivamente. certo. Definitivamente claustrofobia, ou seja, claustrofobia, ponto. Espaços fechados, Uhum. estar maniatado, esquece, entra logo em pânico, ou se o espaço for muito exíguo também, portanto, vou já dizer esta. Clarinho, muito bem. Isso vai-me levar a uma outra pergunta, mas já lá Ok. vamos. Olha, qual a tua maior realização até agora? Então, eu acho que Adorei esse chegar sorriso. até aqui da forma como estou. Íntegro. Íntegro, mais leve, a todos os níveis até. Ahm, acho, que, eu acho que trabalhei o meu bom senso, ahm, e tudo o que é obra feita não se prende só com casas ou profissão, é com quem tu és também. Aliás, prende-se muito mais com Sim, o que não é a material tua até. engenharia pessoal, a tua arquitetura estrutural, e portanto eu tenho muito orgulho nisso. Sentes que ao longo da vida foste estando mais à vontade contigo próprio, a gostar-se de certa forma mais de ti? De que maneira? De que maneira? Um processo. É um processo. Ahm, eu acho que até certa altura, e estamos a falar até o early 30s, portanto até aos 30, a minha corrente sanguínea era ao contrário, vinha de fora para dentro, ou seja, eu acabava por me validar muito mais no olhar dos outros sobre mim do que a mim próprio. Percebo muito bem isso. E depois, lentamente, com trabalho e algum sofrimento, também não se pode dizer que não, porque a mudança de paradigma custa sempre, É verdade. hum, reverti esse processo e, portanto, esse é um dos outros meus orgulhos. Quer dizer, está dentro Certo. daquele orgulho que eu te falei. Não, é incrível e acho que também reflete algum não, muito trabalho de introspeção, Uhum. de tu perceberes quem é, na verdade, o Nuneiró, muito mais do que aquilo que os outros te tentam convencer que tu és. Ah, e calculo que, fazendo televisão, tens de ter uma persona televisiva e essa pessoa, essa persona não é. Isso já deu pano para mangas. Sim, sim. Então, como assim? Bom, para já eu também sou, como disseste, também sou formador e é uma coisa que eu digo sempre aos meus formandos, a diferença entre personagem e persona. As personagens são para os atores, porque os personagens que eles representam não são eles. Têm nomes diferentes, histórias familiares diferentes, tudo isso. Obviamente que para construir a personagem o ator também vai buscar coisas assim, está tudo Uma certo, não é parte. isto. As personas, aquilo que falo, eu dizia sempre que nós, apresentadores, temos personas televisivas. O que é que eu quero dizer com isto? Tudo aquilo que nós apresentamos no decorrer do nosso trabalho, que é alocado a cada projeto pede de ti coisas diferentes, Claro que sim. é uma parte de ti, mas não és tu. É só uma parte de ti. O Sim, as pessoas exemplo, não no têm Somos acesso à tua Portugal. essência. Ai, que comilão que ele era. Não sou. Só que o fazia enquanto boneco televisivo, enquanto persona televisiva. Estava sempre a comer qualquer E coisa era ou a beber muito qualquer coisa. E divertido. muito divertido. O que acontece é que as pessoas sentadas no seu sofá, e isto não me chateia nada, porque é público e é para eles que trabalhamos, e portanto, se eles se enganam dessa forma é porque eu trabalhei bem. E eu consigo viver bem com isso. O que eu durante algum tempo, agora já tranquilo, mas durante algum tempo me fazia muito Confusão? incómodo, Uhum. estou a escolher a palavra, é se, quando isso vem dos teus pares ou vem das direções, que às tantas só te resumem a um tipo de trabalho porque tu és. Não, tu foste aquilo porque te pediram para ser aquilo. Claro. Foi tão bom que, inclusive, toda a gente acreditou que tu eras assim. Mas nós não somos só uma coisa, nós somos uma miríade de coisas. Que foi aquilo que a CMTV e o Esta Manhã, depois na TVI, me deram.
foi precisamente isso, foi a E o capacidade explorar que o público diferentes visse características. e os meus pares, no caso as direções de outros canais, que vissem, não, espera, Ele afinal consegue fazer outro o Tico e o tipo. Teco fazem outro tipo de sinapses. Claro que fazemos todos outro tipo de sinapses. Claro que todos temos outro tipo de Mas às interesses. vezes ficamos rotulados a Sim, determinada característica, não é? já me incomodou já. Hoje, zero. Estás É muito bem indiferente. resolvido. Tive que ser, vim a pé. Ou seja, demorou tempo. Acredito. Mas sim, tranquilo. É o que quiserem. Sabes que Até às ao dia. vezes, e eu sinto que isto me acontece, até mesmo aqui não pode acontecer, sejamos sinceros. Eu na primeira e um bocado ainda na segunda temporada tinha muito receio de falar de mim, ou seja, de mostrar alguma coisa meu que pudesse ou não ser bem interpretado, ou Fragilizar-te. de mostrar alguma vulnerabilidade. Agora aquilo que eu tenho percebido ao longo da vida é que quanto mais vulnerabilidade tu mostras, atenção, isto não é estarmos aqui a fazer-nos de coitadinhos, não é nada disto. Mas tu teres a capacidade de dizer, epá, tenho este ponto de melhoria ou tenho isto que me incomoda, isso não faz de ti menos forte. É Não, exatamente o contrário. não. É exatamente o contrário. É teres consciência de quem és, do que é que tens para trabalhar, para melhorar, para aprimorares, para seres uma versão 2.0, 3.0 de ti próprio. Quer dizer, isso chama-se progresso, isso chama-se evolução, Nem mais. isso chama-se inteligência também, ou pelo menos inteligência emocional, que eu acho que eu considero muito. E tu tens Eh, imensa. olha, foste tu que disseste. Mas Fui eu que eu disse, é percebo, verdade. eu percebo o que queres dizer, mas lá está, é um caminho que se faz a pé. Olha, ao longo deste processo, e pergunto-te porque este tem sido um dos grandes desafios na minha vida, é impor limites, estabelecer barreiras até onde é que o outro pode ir ou que projetos O aceita, poder o que do quer que não, seja. queres O tu dizer? poder do não. Isto para ti é algo que fazes atualmente com facilidade? Era a ideia que eu tinha. Era a ideia que eu tinha. Eu fico muito feliz. Às vezes há nãos que Como é parece que que, isto se aprende? não Como? sei, não sei. Espera, às vezes há nãos que parece que estás high. Fico Ficas feliz tão em dizer. entusiasmado por ter dito que não, por te teres imposto, não é? Que parece que tomaste algum estupefaciente, que não tomaste. É só mesmo adrenalina e oxitocina e essas coisas químicas, que no fundo são químicos, não é? Farmacêutico comprova. Não é verdade, sou farmacêutico, com Verdade. certeza. E portanto ficas high com essa capacidade. Como é que se faz? Por cálculo que não te seja inato. Ou Não, seja, não, de todo. Então, para mim não era de nós certeza. não somos programados para o não, para dizer que não. Não, para mim não era mesmo. Como é que se faz? Chegaste a dizer que sim a projetos, falando A só de projetos? projetos, que te fizeram menos bem ou que deverias ter dito que não, sem dizer naturalmente quais é que foram. Não. Na realidade, eu acho que tive sempre muita sorte, porque quer tu te revejas mais ou menos no projeto, eles nunca foram danosos. Muito Nunca, bem. pelo contrário. Tenho-os todos no meu Conduziram-te para o teu currículo caminho. emocional e de papel, Uhum. porque ainda tenho um CV de papel. Ainda fazes? Sim, atualizei-o. Já não utilizava há Não 10 vai anos. ser preciso. Não vai ser preciso. Às vezes, depois a gente esquece o que é que fez, não é nem pensar. Verdade. Não acho que tenha havido esse sim danoso. Na vida pessoal, sim, mas lá está, a culpa não é, a responsabilidade não é dos outros, é nossa. Responsabilidade. Disseste que sim. Voltando para a parte profissional, é como, dar-te um exemplo, é como quando aceitas um cachê que achas injusto. E também já Aceitaste? me aconteceu. Não aceito. Não aceitei. Não Ah, fiz não o trabalho. aceitaste. Não fiz o Ok. trabalho. Mas eu prefiro não fazer o trabalho do que ir fazer o Pensava que trabalho tinhas dito que aziado. sim Não. e ficaste depois incomodado com o facto Não. de o teres feito. Ok. Digo que não e eu prefiro não o fazer do que ir trabalhar aziado. Claro, Porque ao trabalhares aziado estás a contaminar as outras pessoas. claro que sim. Pá, não faço. Quer dizer, se eu acho que vou ser mal pago ou que aquilo não é justo, não faço, ficas quieto. Não ganhas, facto, mas também não trabalhas. Pronto, fica Pronto, tudo está bem. tudo bem. Exato. Se aceitaste um valor que achas que não é o teu, Uhum. mas se o aceitaste e também está tudo bem, vai na boa. E às Porque vezes foi nós aquilo que tu aceitamos como aceitaste. porta de entrada para outro tipo Exatamente, de ou é um situações. investimento, ou Exatamente. achaste de facto que o momento não era melhor para pedir mais Mas até querias dinheiro. fazer aquilo E e isso portanto. sim já me aconteceu imensas vezes. Ok. Ah, ok. Percebo. Mas Isso não é diferente. aconteceu aziado. Que é, eu quis fazer este trabalho, ou esta era uma boa altura, não era uma boa altura para subirmos o valor, percebo o momento ou da empresa, Uhum. ou o que quer que seja, quero investir nesta empresa, portanto, Sim, é uma senhor, vamos a porta de isso. entrada, Claro. os primeiros 500 são teus, a seguir são meus, ok, isso já fiz muitas vezes. Uhum. Agora, não concordo nada que tu não estás de mal,
achas que estás mal pago, não sei o quê, vais aziado e contaminas com o teu mau humor Até isso a vida de condiciona outros tudo o todos. resto, inclusivamente o que podes vir a Outra fazer coisa, no futuro. não vamos medir pilinhas. Tu ganhas o que tens que ganhar, eu ganho o que tenho. Porque muitas vezes depois as pessoas falam. O problema, falam, está tudo muito certo, até perceberem que depois há diferenças significativas de uns para os outros. E os resultados que uma pessoa aporta são diferentes dos que outra aporta. Às Certo. vezes significa valores diferentes para pessoas que têm resultados E outras diferentes. vezes significa que não negociaste tão bem como a outra pessoa. Também isso. Aprende, Certo. incha, desincha e passa. Opá, verdade. Olha, há também uma coisa que tu fizeste, e que partilhaste publicamente, por isso acho que podemos falar à vontade, que foi o facto de tu, a determinado momento da tua vida, teres experienciado ataques de pânico. E isso é algo Hum, que, nos dias de hoje, fala-se cada vez de forma mais aberta e ainda bem, sim, sim, porque a sim. determinado momento era Eu quase acho que não chegaram a tabu. ataques de pânico, não tiveram estudos para isso. Ok, Não ok. passaram de ataques de ansiedade, De até porque ansiedade. Ok. foram controlados rapidamente. Ótimo, ótimo. Ok? Como? Perguntas tu, foi na minha cabeça. Ahm, Aquilo que eu percebi foi um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, não é físico, não, ou seja, nada fisicamente está a acontecer. Está tudo na tua cabeça. Então eu pensei, bom, vais ter que arranjar uma forma também na tua cabeça, que é o cérebro disto, Uhum. não é? Que é o É de motor onde disto. parte tudo. Então é onde vai ter que acabar. E fui arranjando, e por isso é que depois acabou por deixar de acontecer. Fui arranjando metodologias diferentes, nomeadamente a vergonha, às vezes. Dou-te um exemplo. A primeira vez, foi há muitos, 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 muitos anos, eu estava num avião e eu ia para a Tailândia, isto foi em 2013, acho eu. E, portanto, fazia na altura Lisboa-Frankfurt, Alemanha. E depois Bangkok, direto, 14, 15 horas. E Sim, eu, mesmo. quando chego à Alemanha e quando olho para a porta de embarque, lembro-me de dizer para as pessoas que estavam comigo: não me apetece nada entrar no avião. Mas eu só disse isto, eu queria muito ir de férias, só não me apetecia Só nada não era quis entrar era no avião. aquela E parte. eu adoro voar, atenção, A eu sério? adoro decolagens, aterragens, não me entendo. Ai, posso dar, está tudo bem. Eu, por mim, também, olha, antes Vamos ali do que num embora. carro. Ora, Tens mais hipóteses de sucesso. É que pronto, vais e acabou. Também é ninguém te verdade. chateia. Ahm, e, e entro. Tudo certo, muito bem, janto e adormeço. E acordo. O ar-condicionado tapou-me as fossas nasais, Sim, sim, portanto sim. acordo com falta de ar e começo, e portanto, transpirar as mãos e o ritmo de respiração cada vez mais acelerado e começa, a minha cabeça começa a ver cenários. Portanto, o drama está instalado, como é que isto vai acontecer? E por cima Todos, fechadinho todos num os avião, não tens caminhos para às onde escuras, sair. todos os caminhos apontavam para a gritaria, não é? A pessoa, ai, tirem-me daqui e tal e tal. Pensei, o que é que vai acontecer? Eles não vão parar na Costa da Caparica para te deixar sair? Isto foi exatamente este pensamento que eu tive, por isso é que eu te estou a dizer. Eles não vão parar na Costa da Caparica para te sair. Portanto, vamos embora. O que é que vai acontecer? Vão tapar aí oxigênio, é um comprimido para dormir, é o máximo que vão fazer. E entretanto passaste uma vergonha de todo o tamanho com pessoas que vais estar aqui durante 14 horas. 14 E horas. automaticamente a coisa foi. Portanto, esta foi a vergonha. Mas depois houve outras, 2 ou 3 vezes que me voltou a acontecer, que fui racionalizando à medida daquilo que estava a acontecer. E acabou por passar. Depois disso, nunca mais tive. Mas continuo claustrofóbico, sou muito fiel a essa fobia. Ou seja, no fundo, tu ultrapassaste este desafio muito através da tua mente, ou seja, da Ele é a forma mente como. que começa, é a mente onde vai ter que se resolver. A mim faz-me sentido isto, não é? Uhum. Se é a tua mente que formula essa questão, é na tua mente que vais ter que arranjar respostas para essa questão, porque senão não faz sentido. Por norma, a maior parte das respostas são obtidas exatamente aí. Às vezes nós temos a dificuldade em olhar para lá e enfrentar Verdade. aquilo que nos incomoda. Falo por mim, também me acontece muitas vezes. Até porque nós frequentemente sabemos os caminhos, Claro. sabemos a solução para as coisas. Chama-se intuição. Às vezes não ouvimos. Confias na tua? Confio. E, Também e eu, sei quando muito. não estou a confiar. E sei E aí, quando voltas atrás ou continuas? já passei por tudo. Às vezes confio, mas às vezes que não faço de conta que não estou a perceber e sigo em frente. E depois penso, Eu sabia. fizeste merda. E é interessante. Lá está, porque não é nada punitivo. Depois não te podes é punir. Claro. Fizeste o que tinhas que fazer. Quiseste não ouvir aquela vozinha. Não ouviste, está tudo bem. Certo, É certo. aprendizagem, para a próxima ouve. E vai, ou ouve e faz. Porque tu ouviste a tua intuição, mas não quiseste. Está tudo bem. Nós dramatizamos muito as coisas.
dramatizamos demais, diz a pessoa que vive dramas na sua cabeça também. Mas tu descomplicas muito, ou seja, para fora, sim. Isto já é o resultado. Não, anos não é, a não é a trabalhar gênese da isto. coisa. A gênese é o Certo. novelo. A gênese é o novelo. E depois mas é fixe que é quando chegas a uma altura em que decides. Quando decides, de repente fica mais leve e fica mais fácil. Começa muito em nós e da forma como nós escolhemos olhar Começa e para. acaba, nós vivemos isto sozinhos, o percurso é nosso, não é de mais ninguém. É verdade. Ora bem, ouvi dizer que o senhor doutor Nuno Airó teve uma experiência na Serra da Arrábida, uma aventura na Serra da Arrábida como ator. Olha que ainda há 2 dias, numa festa de aniversário de um amigo meu, isso veio à baila. Isso foi em... Eu já Já nem foi há sei em que muito ano. tempo. Isso foi na SIC. Foi na SIC, Foi um mas foi incrível. episódio. Na Um Serra único da Arrábida. episódio. E a SIC decide continuar a pôr de vez em quando, e cada vez que eles emitem aquilo, alguém me manda uma mensagem, um print. É uma vergonha. Não, mas espera, isto remete-nos para outra dimensão da tua vida, porque tu tiveste para ir para o curso de teatro. Tive. Ai, adorei. Tive isso, tinha 16 anos. Também há fotos sobre isso. Também há fotos muito bonitas sobre isso. Ainda bem que a Mónica Jardim nunca as viu. Senão já estavam aí todas espetadas. A Mónica parece uma Eu coisa. devia ter tido acesso a A isso, por acaso Mónica. não encontrei. Não, pois, mas eu... Elas andam por aí. Elas andam por aí. Ok. Elas andam por aí. E, de facto, eu era 16 anos, estava no colégio. E hoje em dia ele é um ator muito conhecido, o Rui Luís Brás. Uhum. Na altura um petis, acabado de sair do conservatório, e portanto era professor de teatro, e o nosso colégio acabou por contratá-lo para ter este extra, como é que se diz? Uma disciplina extracurricular? Extracurricular, era isso que eu... Muito obrigado. Nada de nada. A idade falha. Mas ninguém diria 50, no máximo 25 e já era demais. 25 mais IVA, não é? Quer dizer, IMT, IMI. E então Iva, tenho que convidar a fizemos. Iva para vir cá. Também é uma belíssima convidada. Muito bem, desculpa, podemos continuar. Nada. Vês? Isto às vezes corre bem. É verdade. E portanto, eu fiz o curso, não, aquilo era uma peça que nós tínhamos que depois, nós tivemos aulas de teatro com o Rui e com a Sofia Sá da Bandeira, Uhum. e depois no final do ano tínhamos a peça para todos os coleguinhas e para toda a escola. Claro. E foi aí, o Rui empurrou muito. Tive quase para fazer uma série para a RTP na altura, só que era Ou seja, para maiores gostavas? 18. Era para maiores 18 e eu tinha 16, eles não se Calhava mal, deixaram. Não, calhava calhava, mal. que aquilo era muito agressivo. E portanto fica por aí. Não, na altura teria ido, sim, na boa. Depois os meus pais, na altura, Será ator. quase pior que ser drogado. Portanto, não eram nada fãs dessa ideia, e a pessoa deixou Sabes coisa ir. que é tão giro estares a dizer isso, porque, e voltando à semana passada, aconteceu exatamente a mesma coisa. A Joana Cruz entrou no Conservatório de Teatro. Pois. E também optou por não ir, mas ela disse uma coisa deliciosa, que foi, ela disse: olha, Tiago, eu como queria ter um pratinho de sopa ao final do mês... Mas essa era a ideia de Achei todos os melhor. pais, que é isso, não é profissão. Não é? Agora vais para isso. E obviamente que a profissão de ator tem sido madrasta para muitos e muito mãe para outros. Mas isso é a vida a acontecer. Como em todas as áreas, quer Exatamente, dizer... não é só uma questão de talento, é o que é. Às vezes também é uma questão de sorte, que a sorte também é uma variável do sucesso deste binómio. Que eu mas que continuo a depende acreditar. muito do trabalho. Trabalho, sorte, estás no tempo certo, na altura certa, Com as pessoas certas. com as pessoas certas. Isso também Claro que sim. vem. Não é nada de meritório, que é uma coisa muito portuguesa do isto é só cunhas, isto é só não sei o quê. Não, queridos, a cunha até te pode, mesmo que seja um contacto que tu tens, até te pode dar porta de entrada, mas Mas tu se não não ficas souberes lá, fazer as coisas, claro. ou pelo menos também a é grande evidente. maioria das vezes. Se tu não fica, pode haver, há sempre margem para que sim, certeza. mas na grande maioria das vezes tu não ficas se não fores bom. Claro que sim. Portanto, se há contactos, eles que bora. Aliás, em Portugal há muito essa diabolização quase da rede de contactos. Qual é que é o problema? Se tu tens acesso a determinada pessoa, por que não tentares fazer o teu Faz caminho? por ti. Desde que depois trabalhes e faças um bom trabalho, está tudo certo. Exato. Se te chamarem por causa disso e tu entregares trabalho bem feito, qual é a questão? Qual é o problema? É menos meritório? É porquê? É o que é. Casa onde não há pão, todos ralham. Todos ninguém tem têm razão. E ninguém tem razão, não é? Hoje em dia eu acho que já quase todos têm razão. Está tão Mas ora bom. bem, para além de ator, tu também pensaste em ser professor de português. E era muito pequeno aí.
Era muito pequeno. Também tive essa conversa no outro dia. Aqueles miúdos que à tarde querem ser bombeiros, de manhã quiseram ser médicos e à noite ainda arranjam tempo para ser astronautas. Tu foi Eu advogado, era, sim, mas já depois, já porque eu depois. quando era miúdo era só professor de português, e de português, não era professor. Isso Mas sim sabes que eu foi bom não consigo ter ver isso seguido. em ti porque tu, e talvez também seja por teres começado na rádio, tens uma capacidade muito grande de jogar com as palavras e de encher tempo, às vezes Ah, até Primeiro foi ler muito quando era miúdo, que te dá um Ok, belo português. E segundo, a rádio é uma grande escola. A rádio é, para mim, continua a ser a escola. Se a música clássica está para toda a música em geral, se o a rádio teatro está para a está para comunicação. as artes cênicas e visuais, É, não é? a Sim, rádio a está rádio, para na antecâmara da televisão, porque tu tens que. Tu não tens a visão. certo. Agora já tens. Agora já tens Agora tu, já agora é uma tens. canseira. É uma canseira. Eu lembro de há uns anos de ter ido. Olha, estavas a falar da Joana Cruz, ela ainda estava à tarde na RFM com o Rodrigo, E com o Daniel Fontoura? e Não. Não, era só com o Rodrigo nessa não, altura. não, já era com o Era com Daniel. o Daniel? Porque eles depois passaram para o Sim, café da manhã. não, mas foi Foi antes, antes no disso. outro, Ok, no final ok, da ok. tarde. Eu já não ia a fazer um programa de rádio há imenso tempo, portanto, estavas habituado, Jurássico, Foi aí que tu pôr os, respondeste ao cara podre. foi, Rimo os, muito a ver isso. os cascos, não é? Pões os cascos e fazes. Não, ali não, era, estás a fazer rádio, de repente é para o Facebook e depois é as luzes, as câmeras. Isto já é um travestismo, que isto já não é rádio, isto já é uma Certo. data de coisas, mas é verdade. Aquilo que eu senti quando fiz rádio é que tu tens que estar sempre a encher com qualquer coisa. Ou Porque não tens seja, imagem. exatamente, Não exatamente. tinhas. Pois, certo. Mas na E rádio ainda não tens. a Essa é rádio que é a verdade. tradicional não. Tanto Quem que está a eles ouvir, fazem um conteúdo para rádio e estão ao mesmo tempo a fazer para as outras plataformas. claro, Mas para rádio será sempre assim. Não há imagem na rádio. Portanto, obrigatoriamente, tu tens que ser muito mais descritivo. Tens que ter um leque muito mais abrangente de palavras, um lastro de conhecimento muito maior para que cries imagens. certo. As palavras têm que ser imagéticas, não é? Olha, e diz-me uma coisa, porque há aqui outra dimensão tua que eu gosto muito e nunca tive a oportunidade de experienciar a relação enquanto Eu formando, sei. mas tu és formador. Sou. Como é que isto surge na tua vida? Porque dás Surge formação em com a comunicação. sim, sempre técnica televisiva, basicamente, não é? Ora bem, a primeira de todas as primeiras, porque foram anos, eu tive com a Teresa Guilherme Foi na anos a Fame. fios, foi na Fame, Na foi a Fame, Marta ok. Cardoso que nos convida, à Teresa e a mim para fazer o curso de televisão, Uhum. curso que fizemos durante anos. Uh, por assim dizer, a Terezinha dava as aulas teóricas e eu fazia a parte prática. E assim foi na Fame, assim foi nas Palavras Ditas do Nuno Azinheira, beijinhos, assim foi na ETIC, enfim, assim foi sempre. Basicamente é uma coisa muito divertida, muito desgastante, Pois é, porque acredito. são 14, 16 pessoas, mas aquilo não é uma aula normal. Claro. Ou seja, eu não me sento a debitar coisas, Não, é até muito porque eu acho técnico, que é a muito teoria da prático. comunicação é baseada na prática. Primeiro, a prática é que te leva à teoria, ou seja, há de facto uma teoria da comunicação, e não estou a falar das teorias da comunicação, isso sim, assumidamente são teóricas, Certo. datadas dos anos 80, e não é disso que estamos a falar, isso dá-se na faculdade. Ponto. Este tipo de teoria é muito assente naquilo que é a Tu prática. aprendes a fazer. Pronto, portanto, tens que fazer aquilo ao contrário. Claro. Faço sempre a mesma coisa. A primeira aula é eminentemente prática. Morrem todos, várias vezes, Onde ressuscitam, é que eu me morrem, vi meter? falecem, falam. Porquê? Porque é a partir dali que tu começas a construir a teoria. Até porque a malta gosta muito de dizer coisas. E a maioria das vezes, que é aquilo que temos com o público, estar sentado num sofá, a ver televisão, uma das coisas que, pela minha experiência, quer enquanto ouvindo público às vezes na rua, com os formandos também, 80% deles isto é fácil. É fácil de fazer, porque tu sentado no teu sofá, no Parece conforto do teu fácil. lar, eu também sabia fazer isto, Aham, então pagam-lhes vai para lá. balúrdios. Pronto, e eu a partir daí, coitadinhos, os meus formandos pagam por todo o público que eu ouço dizer isto. Porque eles depois, é isso, então vamos Sabes fazer. que se parece fácil, quer dizer que foi muito bem feito. Pois, como eu lhes costumo dizer, é como as ligações em televisão, explicando, isto não é uma, não é uma aula, mas Os explicando, senhores quando eu podem vir digo, buscar o bloquinho de notas. Vamos agora ter aqui uma não, lição. quando falamos de ligações é a passagem do ponto A ao ponto B, Uhum. num estúdio, vai no final de uma entrevista para uma publicidade ou vai para outro convidado, as ligações. Tu entendes? Já Sim, estava sim, só. sim, claro que sim. As ligações, eu costumo dizer que as ligações são como as dobradiças das portas. Se rangeres, toda a gente nota. Quando funcionam muito bem, ninguém dá por elas, nem ninguém lhes dá valor. Que boa Porque analogia. Pá. não fazem barulho. E é precisamente isto. E lá está. Mas eles têm que perceber isto. Se eu disser isto, teoricamente, Disseram, pois e faz tudo olhar para sentido, mim, está tá, bem. ninguém se lembrou.
Paguei nem para lembra estes gajos dizer Já, isto. ai, olha, agora marcenaria. Espera, não. Agora eu tenho uma carpintaria. Agora é de dobradiças. Porque não percebem a dificuldade Claro. que é Mas fechar é um muito tema difícil. com leveza, passar para outro tema. E não é só passar para outro E estar a tema. ouvir os tempos. Indicações, quais são os sítios onde tens que ir, onde é que a luz está feita. Pá. Portanto, a teoria da comunicação dá-se na prática. Então as aulas sempre foram muito divertidas, muito intensas. Eu Mas é uma gosto coisa muito. que gostas muito, não é? Gosto, já. Hoje em dia, depois eu deixei de fazer, na altura quando fui para o Esta Manhã, Pois. porque, como é óbvio, são cursos pós-laborais e eu levantava-me às 5, portanto não tinha Não saúde. dava. Não tinha saúde. Pronto, Não tinha não dá. saúde. Eu disse que não. Não dá para E bem, abarcar o mundo com as e duas bem, mãos. claro. Porque ou bem fazes uma coisa ou bem Ou bem fazes fazes a outra. outra. Bem. Ou fazes bem uma ou fazes bem Sabes que eu outra. às vezes tenho dificuldade nisso, que é o sentir que posso estar a perder oportunidades se disser que não. Temos FOMO. Temos. Eu às que vezes, engraçado. ainda agora este fim de semana disse que não a um projeto e depois desliguei o telefone porque, estou com muita coisa e estou a gravar a terceira temporada. Desliguei o telefone e pensei, não sei se fizeste bem em dizer que não, mas Fizeste. senti-me super bem. Fizeste. Senti-me super bem. Se disseste que não para um tipo que tem FOMO e que tem medo de perder as oportunidades, se disseste que não é porque tinhas mesmo que dizer. Sim. Portanto, se não Pá, e confiares era em mais uma nada, confia na oportunidade. tua decisão. Pois. Que é, podes não confiar em ti, mas confia na tua decisão, que é, tu até vais a todo lado. Se por acaso, desta vez se desta vez disseste que não, é porque tinhas razão. Mas repara, foi mesmo super rápido, ou seja, fazem-me o convite, dizem-me as condições e eu disse, olha, muito obrigado, mas Mas não. Nesta fase da minha vida não consigo acomodar mais nada. E provavelmente estás a fazer muito bem, porque vais fazer muito melhor tudo aquilo que estás a fazer. Espero bem que sim. Fingers crossed Vai aqui que é teu! na terceira temporada. Tenho 3 últimas perguntas para ti. Ok. Livro da tua vida. Como gostas muito As de velas ardem até ao fim. As velas ardem até ao fim. Confesso que ignorância minha não conheço. É de quem? Estou-me a tentar lembrar, porque eu também já não vou para novo. Vou ver. Faz isso, por favor, ajuda-me. Muito bem, sim senhor. só Vou me está a encher lembrar de um autor enquanto... turco que não é... Ora, muito bem. Não é turco. As velas ardem até ao As fim, mas eu vou velas... enchendo por ti. sim senhor, muito Quem bem. me dá esta sugestão foi há mais de 20 anos, e falámos disso em televisão há pouco tempo, Margarida Rebelo Pinto, numa entrevista que eu lhe faço na Antena 3. Sandor Marai. Exatamente, Sandor Marai. E é ela que me fala neste livro. E foi muito interessante, e tive a oportunidade agora há muito pouco tempo de dizer isto à Margarida, que toda aquela ideia na altura que havia sobre a escrita da Margarida, uma escrita pop que nos anos 90 de facto não existia, a língua portuguesa, a escrita portuguesa, tal como a música portuguesa, também ela era toda mais carregada, mais densa, e a Margarida traz-nos pela primeira vez em português aquilo que hoje em dia já ninguém fala nisso, mas que era a escrita pop. E nós também criamos erradamente e erroneamente imagens sobre as pessoas. Não é só por como elas apresentam ou representam, mas é também como escrevem. E depois, nesse dia, ela dá-me este livro como um dos livros que ela tinha gostado muito de ler, a quem eu lhe agradeci, já tive a oportunidade de o fazer pessoalmente. Tornou-se um dos livros da minha vida. As velas ardem até ao fim, a história de 2 homens que se encontram ao final de 40 anos, já velhos, na mesma sala, e que confrontam tudo aquilo que não quiseram confrontar durante 40 anos, quando se separaram. Pronto, mais não digo. Outro, Pessoal, em agora português, José Saramago. Tenho uma relação absolutamente esquizofrénica com o autor. Não gosto, mas gosto. Acho que todos nós acabamos por sentir isso. Um dos livros da minha vida é precisamente o Ensaio sobre a cegueira. Já li, adorei. Bom, adorei, tive partes que adorei, outras em que já não podia com aquilo, mas sim. Aí, lá está. Lá está, é bom, isso mesmo. é bom. Viagem da tua vida. Eu sei que já fizeste muitas, só podes escolher uma. Ok. Rio de Janeiro. Estiveste lá há pouco tempo. E estarei sempre. Foi como eu lhe escrevi a ela, a cidade, num dos últimos posts, a dizer que, obviamente, eu sei de onde é que venho, portanto, não sou brasileiro, ok, temos a alma, temos a verve, gosto e não sei o quê, mas calma, eu sou português. E gosto muito de ser lisboeta. Mas sei de onde é que venho, mas sei qual é o local do meu eterno retorno, será ali, o Brasil, Rio de Janeiro. sim, gosto do Brasil, mas amo o Rio. Muito bem. Aquela leveza, aquele chinelo no pé, aquela calma. Ora, por falar em leveza e ligando aqui também à escrita, como é que surge escrever letras para a Rosinha? Por acaso acontece imensas vezes na tua vida os acasos. Por acaso eu não escrevi o Eu Levo no Pacote. Por acaso não tem nada a ver. Por acaso tenho a ver, mas não escrevi nada. Inspiraste? Não foi nada. Foi fonte de inspiração. Porquê? Está. O Paquito, que é o autor e produtor da Rosinha, eu na altura tinha uma crónica com a Fátima Lopes no Fátima, e devo ter feito, que não me lembro, mas eu lembro-me dele me ligar, fiz lá o trocadilho do levar no pacote, que era alguém que levava o almoço a alguém. Uma coisa assim.
Ele liga-me e diz, pá, achei imensa graça, eu escrevi esta música, eu vou-te dar a coautoria. Eu disse, não faças isso é injusto, eu não escrevi uma única palavra. Ele disse, não, mas eu inspirei-me Em ti. naquilo que tu disseste, portanto é o mínimo. Foi assim, não foi mais nada. Está Mas, lá o meu nome, mas eu fui só entretanto, inspiração para aquela escrita. nessa. Depois, mais tarde, ele desafia-me, eu, epá, nunca escrevi letras, mas vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. E eu escrevi, pá, aí 2 ou 3 músicas que fazem parte de um dos álbuns dela, já mais antigos. Que era o Ai Que Olhões, Ai Que Olhões, e depois as outras, a minha Rata é Mini, já não sei. Era uma coisa assim, uma coisa de muito, muito Mas fino tens recorte muito poético. jeito com as palavras. Era, de jeito que a carroceria linguística, é verdade. Nuno, muito obrigado por teres Nada, vindo ao foi um Pode gosto. Acontecer. Tenho uma última pergunta que é igual para todos os convidados do Pode Acontecer, que é: qual o teu maior sonho? Lá à frente, o maior sonho é lá à frente, assim, naqueles últimos 30 minutos de lucidez antes de me ir embora deste mundo para outro sítio, Dimensão? sabe? Dimensão, vá. Olhar e dizer, shit, I did it. Valeu a pena, não é? Uhum. Nuno, que bom que foi ter-te aqui. Obrigado, igualmente. Muito obrigado. Quanto a ti que nos acompanhaste, já sabes o que é que tens que fazer: colocar like, comentar e partilhar este episódio, utilizar também o código ACONTECER15 no site farmaspot.pt. Até lá, fica a pensar naquilo que falámos hoje, até porque, como eu digo sempre, também pode acontecer contigo.